a partir do 14, diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que exerce todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, te agradecemos e pedimos, Senhor Deus, através da iluminação do teu Santo Espírito, que tu venha, Senhor, falar aos nossos corações. Te peço, Senhor, com toda a humildade, que eu possa diminuir, só tu cresça. Que não seja acrescentado uma vírgula, que não seja retirado um tio. Seja apenas o que tu queres para nós, neste presente momento, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos alguns pontos na nossa vida em que nós chamamos de altos e baixos. Uma hora nós estamos de uma forma, talvez alegres, talvez vibrantes. Outra hora nós estamos um pouco tristes, um pouco cabisbaixo. E há momentos em que nós buscamos o prazer na situação, seja lá um filme no Netflix, seja outro tipo de entretenimento, mas sempre buscamos algo. E em relação a tudo isso, nós percebemos que também acontece em relação à igreja. Às vezes você está ali com aquela vontade e há um prazer realmente de querer ir para cultuar a Deus, para celebrar. Às vezes não está com a mínima vontade. Às vezes você não está nem pensando nisso. Mas aí cabe um ponto de nós entendermos que a religião, ela busca te levar a Deus. E isso está correto. É uma maneira, é uma forma de fazer com que ligue você a Deus. E nós estávamos na live de sexta, e uma das coisas que nós aprendemos, e uma das coisas que nós percebemos, é que a função da igreja não é só fazer esse elo, não é só fazer essa ligação, tá certo? Mas é um pouco mais além. A igreja, ela é um convite para viver a vida de Jesus. Apenas ir, ou apenas estar, ou apenas celebrar o culto, ou olhar, não significa que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo é algo que vai além do que nós venhamos pensar ou entender. É de uma maneira tão simples de nós passarmos a usar a palavra de Deus para que através de Jesus Cristo nós possamos mostrar para as pessoas que ainda não entenderam o porquê de Jesus. Para alguns é mais fácil colocar uma bandeira de um lado ou uma bandeira de outro, seja ela da esquerda ou seja ela uma bandeira da direita, e seguir humanos. É mais fácil seguir uma figura ou uma pessoa. Existe uma frase emblemática, e essa frase ficou ecoada na história quando diz:
através de um poeta, na época, tá certo? Chamado Cazuza, quando ele disse: meus heróis morreram de overdose, muitos seguiram ele. Existiu outro mais atrás, em que ele simplesmente dizia: viva, viva, viva a sociedade alternativa. E todos iam atrás dessa sociedade alternativa. Depois veio um dizendo: olha, nós somos o futuro da nação. Nós somos uma geração chamada geração Coca-Cola. E as pessoas iam atrás, as pessoas colocavam aquelas pessoas como referência. E uma das frases que eu ouvi de um amigo meu, que não sei se ele está ouvindo nesse presente momento, e ele disse, foi o Eliseu Espíndola, chegou para mim uma vez e disse: meus heróis não morreram de overdose. Eu achei interessante quando ele falou naquela época. Ele disse: tudo o que eu gostaria, na verdade, era deixar um legado. Um bom legado. Não sei, nunca mais ouvi, faz muito tempo que não vejo. Peço até perdão por citar, mas naquele presente momento eu anotei a frase e disse: eu posso falar dessa frase? Ele disse: fica à vontade. Então essa frase, quando ele disse: meus heróis não morreram de overdose, seja ela do que for, entorpecente, seja álcool, seja o tabagismo, seja o que for, mas os heróis não morreram de overdose. E aí eu posso dizer que meu herói não morreu de overdose. O meu herói, ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Esse herói, ele se chama Jesus Cristo. O que acontece foi esse elo da igreja. A igreja, ela quando chega a um patamar, não falo da igreja, eu, você, mas falo de uma instituição religiosa que começou a fazer um círculo vicioso de querer te chamar e de querer te atrair para Deus, você tendo que sair de onde você está, indo até ali e ser regido por aquilo em que essa instituição diz. E isso começou lá na frente. E a geração de hoje, chamada geração Y, chamada uma geração que é imediatista, e também uma geração que pensa, ou que tenta, ou que quer pensar, ou que observa as coisas, mas é uma geração questionadora. É uma geração onde existe a informação como tablet, existem informações como smartphones, está aí Google, YouTube e muito mais outras redes sociais, onde a pessoa tem uma liberdade de escolher aquilo que ela deseja. E para isso, a igreja, a instituição religiosa, não está preparada para falar ou para simplesmente se comunicar com esse grupo. Eu tenho um filho, o meu filho, ele tem 9 anos, ele está o tempo todo percebendo os detalhes, e quando ele percebe os detalhes, ele consegue separar, mas nem tudo ele vai querer reter para ele. E o que eu quero falar para vocês nessa noite, é que onde está, não está o erro, não é um erro, mas é simplesmente algo que vai passando com o tempo. Aconteceu que a mensagem de Moisés era de uma forma. Depois chegaram os profetas e continuaram a mensagem, continuaram pregando até chegar Isaías, que já falava do Messias, não esquecendo Moisés, não esquecendo Elias, não esquecendo Abraão, mas simplesmente falando do Messias. E hoje nós estamos aqui vivendo o que o Messias fez por nós. Essa mensagem, ela é literalmente identificando no evangelho centrado. E esse evangelho, minha gente, é um evangelho centrado na pessoa de Jesus. Eu não estou renegando Deus como meu Pai, mas eu estou falando que o Deus é Deus. E que Jesus é Deus. E por conta disso, é preciso que nós venhamos perceber que este evangelho centrado na palavra, esse evangelho centrado literalmente em Jesus Cristo, é o que nos faz viver. Precisamos observar e entender Jesus como Ele é. O que vem acontecendo
é que 46%, é quase a metade do país. 46, não é? 45, alguma coisa. Quase 46. Quase a metade do país se denomina cristão, protestante. 78,9%, contando com segmentos, Igreja Católica e mais alguns, se dizem cristãos. Então, uma parcela mínima são aqueles que não têm religião nenhuma e são aqueles que também não acreditam em Deus. Mas uma coisa nenhum deles negam. Nenhum deles negam que existiu Jesus. Mas passar a seguir Jesus é a maneira de se comunicar, é a maneira de falar, é a maneira de passar Jesus como simplesmente alguém que nos salvou e que quer realmente que vivamos bem. Então, um evangelho centrado em Jesus. Primeiro, aquele que busca, ou aquele que quer buscar, o que quer entender um evangelho centrado em Jesus Cristo, ele se confronta, tem um confronto consigo mesmo. Esse confronto consigo mesmo é uma libertação. Esse confronto consigo mesmo, ele é libertador. E quando eu falo de libertação, eu não estou falando dessa teologia que vai sendo colocada por aí afora. Eu falo de libertação, é a liberdade total de você se sentir livre, com a consciência limpa, não precisando fazer correntes, porque Jesus não veio para amarrar ninguém. É de você perceber, deitar a sua cabeça no travesseiro, de nós nos unirmos em comunhão e festejarmos com o Senhor, pois Ele nos livrou do pecado. E esse confrontamento é um confrontamento interno, pois todo dia nós erramos, todo dia cometemos falhas, todo dia nós passamos a pensar bobagens, todos os dias pensamos a fazer besteiras, todos os dias nós passamos e pensamos coisas e acabamos fazendo, e quando nós começamos a nos confrontar, nós vemos que nós somos nada. A própria Bíblia diz que do pó viemos, ao pó iremos. Está aí uma Covid-19 que não nos deixa mentir. Está aí uma Covid-19 que colocou todo mundo contra a parede. Um simples vírus. Um vírus com uma coroazinha em volta. Por isso que o nome é corona. E uma doença miserável, Covid-19, que vai colocando em muita gente, por conta de um vírusinho chamado coronavírus. E aí, um simples vírus pode acabar com um ser humano completo. Pode acabar dessa maneira. A pessoa pode ir a óbito, ou simplesmente pode ficar com sequelas, como tem gente aí que só está com 20%, 30% ou 40% da audição. E outras coisas mais. Aí nós vemos que nós não somos nada, somos miseráveis. E a busca, ela foi tão grande, meus irmãos. Por quê? Porque antes, a maneira e a culpa, ela é literalmente da religião mesmo, ela é da religiosidade mesmo. A gente tem que bater no peito e dizer, poxa, estamos errados. Pois, começando a oprimir, não deixando pensar, renegando qualquer coisa, indicando que isso é errado, o certo é isso, o errado é isso. Ninguém pode simplesmente fazer com que as pessoas questionem. Jesus, ele fazia com que todos questionassem. Ele não mandava em ninguém. Jesus, ele dava um conselho: vá e não peques mais. Mas aí era com a pessoa, era o que elas queriam, era o desejo delas, era a forma delas. Mas Jesus, ele simplesmente agia, melhorando, transformando a vida das pessoas. É o mestre. E as pessoas sentiam vontade de segui-lo. As pessoas sentiam bem. As pessoas gostavam de estar perto. Queriam justamente estar perto, porque ele tinha realmente o que dar. E acontece que a igreja ficou vazia. A instituição, ela passou a se encher de muita gente em geral.
principalmente as grandes igrejas, mas a mensagem do Evangelho, essa mensagem que é para ser colocada, trazendo justamente Jesus como a centralidade, deixou-se de ser passada para dizer: isso você pode, isso você não pode, isso a igreja aceita, isso não aceita, isso é secular, isso não é secular. E Jesus diz: eu não quero que os tire do mundo, mas livre do mal. Esse confrontamento até os dias de hoje fez com que, num período lá atrás, como o período do iluminismo, o humanismo e outros, fez com que as pessoas simplesmente começassem a se rebelar e pensar. Houve um movimento chamado Woodstock, onde as mulheres tiraram o sutiã, jogaram fora, e ali foi aquele período onde eles diziam que era sexo, droga e rock and roll. Aqui começou a chegar com força mesmo nos anos 80 e nos anos 90 foi a depravação total. E o que é que a igreja podia fazer? Ela chegava e dizia: você não pode isso, você não pode aquilo, porque isso é do mundo. E era assim, mas não queriam conquistar. Não queria falar do amor de Jesus. Não queria dizer que Jesus é que faz a diferença. Eu não estou dizendo que o aspecto cultural, ou simplesmente colocar uma estátua, ou colocar uma estátua não, colocar um homem pelado, um homem nu e as crianças irem lá tocar, isso é correto, não, isso é errado. Mas para chegar no momento e chegar num ponto para que isso acontecesse, faltou diálogo, faltou conversa, faltou principalmente ser Jesus, ser representante de Jesus. E eu incluo a mim, porque também vivi esses anos 90 e os anos 2000. Também vivi. O evangelho centrado em Jesus, ele apenas apresenta Jesus, não apresenta a denominação da igreja. Ele apresenta Jesus, mas não precisa simplesmente dizer o que a igreja é, ou como ela é, ou que denominação é. Ela simplesmente mostra Jesus como ele é, da maneira que for, e a pessoa percebe Jesus, quer seguir Jesus, e daí entra a comunhão com a igreja para aprender mais dele. O evangelho centrado em Jesus olha Jesus simplesmente como o principal e faz qualquer um entender que sem ele não pode sobreviver. Mas por que sem ele não pode sobreviver? Porque não existe Fidel Castro, não existe Che Guevara, não existe Maradona, não existe Pelé, não existe nenhum desses homens que se colocam aí, não existe presidente e não existe ninguém que tenha a força que Jesus tem, porque Jesus, ele é o poder, ele é a honra, ele é a glória, ele é para todo sempre. Porque Jesus é Deus. E aí falar desse amor e falar de Jesus sem colocar como isca para poder a pessoa ir para o templo, faz com que muitos neguem. É mais fácil chegar e dizer: vai haver uma festa, e você vá começar com iscas, mas sem falar desse amor. Pois a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. E aquele solo, e aquela pessoa que está com o coração aberto para querer ouvir, essa mensagem ela chega, e chega pronta, e chega boa, agradável, e chega suave, mesmo ela sendo confrontadora, porque nós não somos nada, somos dignos de misericórdia. O evangelho centrado em Jesus não vive o tempo todo pedindo para que você aceite, não vive o tempo todo pedindo que você levante a mão, não vive o tempo todo renegando as coisas e dizendo que as pessoas não prestam. O evangelho centrado em Jesus não oferece Jesus como tomate podre, aceite, aceite, não. O evangelho centrado em Jesus mostra Jesus para que você vá até Ele. Para que você saia de onde você está e entenda que o Senhor é razão e você vá diretamente para Ele e não ficar oferecendo, porque muitas coisas que são oferecidas demais não prestam. E esse dado é importante porque a gente coloca tudo aquilo que é muito oferecido tem algo por trás. No Brasil é assim. E no mundo também, está oferecendo demais, tem uma coisa por trás aí.
Jesus, nós convidamos para que Ele entre no seu coração. Só. O resto é com Ele. É com o Espírito Santo. Um evangelho centrado em Jesus gera transformação de vida. Um evangelho centrado em Jesus faz com que um cego simplesmente ouça e diz: eu irei até Jesus, porque haverá uma transformação. Pastor Manuel disse uma coisa interessante na sexta-feira, Manuel Araújo. Ele disse que ali o cego, quando foi, Jesus estava... Ali Jesus, ele não estava fazendo algo pelo espiritual, estava fazendo justamente algo pelo material. Pois ele pediu para enxergar, e o material é o corpo. E até esse material é importante, porque Jesus consagra e Jesus te dá o melhor. E Ele vai sempre colocando dessa forma. Mas para isso é importante nós percebermos que seguimos Ele. Está aí a maior doença que está assolando a humanidade. E não é o Covid-19. A maior doença que está acontecendo aí não vem do coronavírus. A maior doença que está no mundo se chama-se depressão. Mas se é o material, Jesus pode simplesmente curar, desde que o siga, entenda, perceba, observe nele, ande justamente como ele está fazendo. Se cuide, porque é importante se cuidar. Ir ao psicólogo sim, ir ao psiquiatra sim, tomar os remédios que deve sim, mas começar a ver o exemplo de como caminhar uma vida. Pois, tem até um livro aí, que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos. Se você pegar a palavra e você começar a ler a Bíblia só vendo quem era Jesus, como ele estava lá, os 4 evangelhos, lê Atos dos Apóstolos, e você vai percebendo lá o comportamento, a maneira como ele agia, como ele pensava tão rápido, como ele se antecipava às coisas, a forma como ele se conduzia, pois Jesus tinha horário para tudo, horário para orar, horário para dormir, horário para conversar, horário até para poder dar as broncas que ele dava. E Jesus, ele se planejava totalmente. Mas para isso, é importante entender que Jesus, ele consegue, porque ele é Deus. E a gente diz: mas Jesus é Deus, e eu não sou Jesus. Mas você pode ser um discípulo de Jesus, e você pode transformar sua vida sim, porque aquele que carrega uma bandeira chamada Jesus Cristo, ele leva Jesus Cristo para as pessoas. Uma frase que eu ouvi hoje, e uma frase maravilhosa realmente, foi justamente essa: seja a razão de alguém que acredita no amor de Deus. Seja a razão de alguém que acredita no amor de Deus. Pois vão olhar para você, todos vão olhar para nós, e quando olhar, vão ver o amor de Deus. Essa é a diferença. E quem é transformado gera transformação de vida. E essa transformação de vida se gera com cuidado. Simplesmente com cuidado. Não precisa ficar no pé, não precisa dizer: tá vendo fulana, tá vendo ciclana, isso é Jesus. Não, é simplesmente deixar as coisas passarem e as pessoas verem em nós, verem em você o amor de Jesus. As pessoas olham para a natureza e dizem assim: poxa, que árvore bonita, foi Deus que fez crescer, que coisa linda. Ninguém precisou ali, a não ser alguém que venha com aquela vontade e corta a árvore, aí já é outra coisa, mas ela cresce justamente porque Deus faz isso. Da mesma forma é o evangelho centrado em Jesus. É só falar desse amor, é só praticar esse amor, é só mostrar esse amor. E na prática, todos perceberão e vai gerar mudança. Quem passa por nossa vida, quem passa pela sua vida, se você é centrado em Jesus, quem passa por você não vai voltar do mesmo jeito. Vai voltar reflexivo, vai ter reflexão, vai entender que não é a religião, que não é a religiosidade, mas é Jesus.
É Deus. É Jesus. Em terceiro e último, o evangelho centrado em Jesus pensa na missão. Só na missão. O foco é a missão. Eu tenho uma missão. A minha primeira missão é que a família em primeiro lugar. Então a minha esposa e o meu filho, minha família, estão em primeiro lugar na minha vida. E eu devo ser com eles. Devo observar eles. Devo cuidar deles. A sua família, você deve cuidar da sua família. Você deve cuidar do seu filho. Você deve cuidar do seu esposo. Cuidar da sua esposa. Você deve centralizar neles. Observando como Jesus faria. Porque o Senhor diz que nós devemos amar a Deus. Devemos amar, mas ao próximo como a ti mesmo. A missão começa em casa e a missão começa a seguir. Claro que se você identifica a missão e se você fala da missão, você não deve insistir com ninguém, mas você deve ser missão. Você deve ser missão, ser missional. E essa missão ela se dá quando nós levamos esse amor. Esse amor se leva na atitude. Esse amor se leva com compaixão. Esse amor se leva com empatia. Pois o Senhor chegou e disse lá para o sacerdote. Pois o sacerdote olhou para ele, um dos doutores da lei, e disse: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: tu conheces a lei. E ele disse: amarás teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E depois ele mesmo começou a questionar: e quem é meu próximo? E Jesus foi com a parábola do bom samaritano. Nós pregamos na quarta-feira. E aí foi quando houve um choque. Pois se nós mortais que não prestamos para nada, essa é a verdade, passamos a ser discípulos de Jesus e Ele nos salvou e nós nos acomodamos, é porque não há salvação. Se você declara Jesus e se você tem um evangelho centrado nele, é preciso amar ao próximo como a ti mesmo. Pois se não é feito dessa forma, também não está em Jesus. É uma condição dele. Por isso que ele diz: vai, faz a mesma coisa. É importante entendermos que o Senhor, Jesus, ele gera transformação e ele nos coloca na missão. Que Deus te abençoe. Que Deus faça refletir. Que você possa deitar a cabeça no travesseiro e entender quem eu sou. O que é que eu estou fazendo? Será que eu preciso realmente melhorar? Será que eu preciso realmente perceber que eu tenho que fazer cada vez mais o melhor possível? Será que eu estou cuidando de mim o suficiente para poder simplesmente gerar uma mudança ou estou acomodado? Gera transformação. Eu mudei, eu preciso mostrar para as pessoas esse amor, porque pode ser gerado mudança e transformação na vida do próximo. E pensar única e exclusivamente na missão. Os exemplos que Jesus, o nosso mestre, deixou para nós. Fica na paz. Deus te abençoe.